amiga minha se mudou recentemente pra fora da casa dos pais e começou a morar sozinha com 20 e poucos anos. E o primeiro conselho que eu dei pra ela, sem nem precisar pensar muito, foi: vai ao mercado. E talvez não seja tão óbvio pra quem não mora sozinho, quem nunca morou sozinho, mas eu acho que talvez vai ter uma parcela de vocês que vai entender perfeitamente por que eu disse isso. Quando você mora sozinho, é muito, muito, muito fácil você se isolar completamente do mundo e só perceber meses depois que é isso que você tá fazendo. Eu acho que desde que eu comecei no YouTube, o que mais me pedem pra falar é sobre como foi minha experiência morando sozinha. E é sempre um tema do qual eu fugi bastante, porque é um tema que até hoje me assusta, e já fazem 2 anos que eu moro sozinha. Eu sempre quis morar sozinha, mas quando a oportunidade se apresentou, era literalmente o meu maior terror. Quando eu passei na Unifesp, eu sabia que eu ia ter que vir morar aqui em Osasco. E eu queria morar com alguém, eu queria morar com alguma amiga. E eu até tinha uma amiga pra morar comigo. Então, tava tudo bem encaminhado, já tava decidido fazia muito tempo. Porque as minhas aulas começaram em 2021 e o primeiro ano foi em AD. Então, deu tempo de eu conhecer e conversar e tal, já tava combinado. E em 2022, quando a gente precisou realmente mudar de Campo Grande pra São Paulo, deu tudo errado. Uma série de coisas aconteceram e meus pais chegaram à conclusão de que eles preferiam que eu morasse sozinha. E aquilo foi tipo quase um atestado de morte pra mim. Eu fiquei muito brava. Eu não fiquei nem triste, nem assustada. Eu fiquei brava porque eu não queria morar sozinha, porque eu tava com medo. Eu era de Campo Grande, eu vivi na casa da minha mãe a minha vida inteira. E eles queriam que eu mudasse pra Osasco pra morar sozinha. Não, desculpa, não tinha como. Tipo, simplesmente não era uma possibilidade pra mim. Tanto que nesse dia eu fiz uma tatuagem. Na verdade, eu acho que eu fiz 2 ou 3. E uma delas foi uma abelhinha na minha mão. E eu sabia que eles iam odiar, porque é uma tatuagem na minha mão. Porque assim, se fosse assim 3 centímetros pra baixo no meu braço, não teria problema. Mas na minha mão, era um absurdo. Só que eles não ficaram putos comigo. Eu vi que eles não gostaram, mas eles estavam, tipo... Eu acho que eles estavam se sentindo culpados de, entre aspas, me obrigar a morar sozinha, que eles nem falaram nada, que eu achei ótimo. E com o tempo eu me acostumei com a ideia de ter que morar sozinha, mesmo ainda com medo. E eu consegui o meu apartamento, a gente achou esse apartamento muito em cima da hora. É coisa de 1 semana pra eu me mudar, a gente fechou o contrato com esse apartamento. Então foi tudo muito desesperador. Eu já tinha até combinado com uma amiga minha que se eu não tivesse casa, quando eu precisasse mudar pra Osasco, eu ia ficar dormindo na casa dela, na sala, até eu arranjar um apartamento aqui. Mas aí deu tudo certo, graças a Deus. E assim, o meu apartamento, ele não tinha tanto a minha cara. Eu não trouxe tanto dos meus gostos pro apartamento no começo, porque eu ainda, tipo... Não sei se isso é normal, não sei se todo mundo passa por isso, mas eu tava querendo transformar a minha vida sozinha em uma extensão da minha vida com a minha mãe, sabe? Então, eu comprei os talheres mais baratos. E não algum talher que eu achei bonito. E eu comprei os pratos mais baratos, e não os que eu achei bonito. Eu fui tudo pensando no mais barato, no mais barato, no mais barato. Que é um pensamento completamente justificado, né? Só que em momento algum eu tentei transformar o meu apartamento na minha casinha, sabe? Eu nunca tentei deixar ele com a minha cara, porque é muito possível você decorar a sua casa, o seu apartamento, deixar com a sua cara com pouco dinheiro. Porque de verdade, hoje em dia eu descobri que eu sou viciada em plantinhas. Plantinhas salsas, em plantinhas de verdade também, mas eu mato todas as de verdade. E isso daqui é a coisa mais barata do mundo. Eu comprei 6 metros dessas plantinhas de pendurar falsas por R$5,99. É esses fiozinhos de fada também, que deixa tudo maravilhoso, R$2, sabe? Então é tudo muito baratinho. Só que, de novo, nem passou pela minha mente. Eu acho que eu ainda tava muito assustada e eu queria fazer essa transição ser mais fácil. E como fazer ela ser mais fácil? Fazer tudo exatamente igual eu sempre fiz. Uma mudança que foi muito grande pra mim, que eu comecei a fazer ano passado só e mudou a minha vida, foi começar a comprar pão francês e deixar a manteiga fora da geladeira. Porque na minha casa, a gente nunca fazia isso. A gente não comprava pão francês porque o pão murcha, né? Não fica legal. E a gente sempre deixou a manteiga dentro da geladeira, por algum motivo. Porque ninguém comia muita manteiga lá em casa. A gente só comia, tipo, quando usava pra cozinhar ou coisa do tipo. Porque a gente não passava manteiga no pão. A gente sempre foi do requeijão. Só que uma das minhas coisas favoritas na minha vida é pão francês com manteiga. E o pão francês quentinho, tá? E aí, ano passado eu percebi que eu tinha livre-arbítrio, que eu não precisava fazer as coisas como eu sempre fiz. Aí eu pesquisei, descobri o jeito certo de assar o pão, depois de deixar, tipo, você compra o pão francês, você congela ele, descobri o jeito certo de congelar,
o jeito certo de assar, que você tem que botar um pouquinho de água e tal. E comecei a deixar a manteiga fora da geladeira, que ela fica molinha. Isso foi uma revolução na minha vida, gente. Eu sei que parece muito pouco, e realmente é muito pouco. Mas foi uma revolução perceber que eu podia fazer as coisas do meu jeito. E isso também é um perigo, tá? Porque quando você sai da casa da sua mãe e você começa a morar sozinho, você tem o pensamento, cara, se eu jogar uma meia no meio da sala, ninguém vai me encher o saco se eu não pegar essa meia. E isso é um perigo, porque aí você acaba jogando aquela meia e você nunca pega ela. Um dos meus maiores problemas morando sozinha é que eu odeio guardar roupa. Eu não gosto de lavar roupa, mas eu até consigo lavar roupa sem amaldiçoar todas as divindades do universo, mas eu odeio guardar roupa. Então eu boto, tipo, pra secar ali no varal e eu lavei, se eu não me engano, segunda-feira. Hoje é sexta, tá? E tá lá até hoje. Eu fui tirando aos poucos. Eu já tirei o lençol que eu lavei, tá? Eu tirei as calças jeans, mas todas as blusas ainda estão lá. Por quê? Porque eu tenho preguiça, entendeu? E não tem quem me enche o saco. Mas enfim, essas são as partes menores. Eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre como foi a adaptação e essa questão do mercado que eu ainda não expliquei. Eu vim morar sozinha em 2022 e 2022 foi um ano muito solitário pra mim. Os meus 2 melhores amigos, eles moram aqui em São Paulo, eles também são de Campo Grande, mas eles vieram pra São Paulo, só que eles moram bem longe de mim. Eu moro em Osasco, eles moram lá pra perto do centro. Então, a gente costumava se ver praticamente todo fim de semana. No caso, um fim de semana sim, outro não. E eu tenho muita dificuldade em conversar pelo WhatsApp. Eu tenho muito... Quem me conhece, quem já me acompanha, sabe que eu não respondo DM direito, eu esqueço de ver mensagem, porque eu sou péssima com isso. Eu odeio responder mensagem, me deixa muito ansiosa. Inclusive, um dos grandes motivos pra isso foi o que eu mencionei no vídeo passado. Como eu tinha um ex-namorado muito grudento e eu tava em todas aquelas questões que vocês lembram, isso me dava uma ansiedade absurda. E isso continuou na minha vida. Eu não consigo ver notificações. Se eu vejo notificações, tipo assim, mensagem de quem for, que a pessoa tá me mandando mensagem, eu começo a ficar ansiosa, eu começo a, sabe, me dá um negócio. E eu não quero responder, eu me sinto pressionada pra responder, sabe? Eu fico nervosa. Então, por isso que meu celular sempre tá no não perturbe, porque eu não gosto de ver notificação, porque me deixa ansiosa. Então eu prefiro, quando eu tô de boa, eu sento, eu entro no WhatsApp e eu vejo ali quais mensagens que eu preciso responder, sabe? E com DM, principalmente no meu Instagram, no Malo Universo, é muito difícil eu responder, porque é muita coisa. E aí eu vou recebendo, eu só vou vendo ali, tipo, os numerozinhos subindo e aquela bolinha azul ali do Instagram, e eu vou começando a ficar nervosa, sabe? É muita coisa. E eu não consigo. E isso é uma questão que acabou me isolando muito também, querendo ou não. Mesmo sendo parte da minha ansiedade, o fato de eu demorar pra responder, o fato de eu não gostar de sentar e ficar conversando por horas e horas pelo WhatsApp, sabe? Eu não gosto disso, eu não gosto de sentar e ter uma conversa completa pelo WhatsApp. Não, se for pra papear, a gente conversa pessoalmente, sabe? Eu sou muito assim, eu não gosto de sentar e ficar conversando. Isso acabou me isolando também, porque eu morava sozinha. Eu passava minhas noites sozinha. E eu ia pra faculdade, eu ainda não tinha tantos amigos na faculdade, eu estava fazendo amizades ainda. Eu voltava pra casa, e aí eu fazia o quê? Eu sou uma pessoa muito cansada, eu sou uma pessoa exausta. Eu odeio andar. Eu odeio andar. Pra mim, andar é um suplício. Eu tô aprendendo a gostar de andar nesse último mês, assim, porque como eu quebrei o pé e eu passei um bom tempo sem poder andar, sem poder me locomover, e era, tipo, extremamente estressante, eu comecei a valorizar muito a minha capacidade de andar. Então eu tô gostando de andar. Pra fazer as coisas mesmo, sabe? Pra ir no mercado, enfim, etc, etc. Mas eu não era assim, eu odiava andar com todas as minhas forças, inclusive andar pra pegar o ônibus, nossa senhora. E sim, isso era uma coisa de gente preguiçosa. Eu sempre fui uma pessoa muito preguiçosa. Inclusive, quando eu ia confessar na igreja, eu sempre confessava que eu era preguiçosa. E eu realmente sou, isso ainda não mudou. Meu sonho era ser perfeccionista, gente, meu sonho. Só que eu odeio me esforçar pra fazer as coisas. Eu acho que seria muito foda ser perfeccionista. Eu acho que é um defeito, assim, que na verdade pra mim seria uma puta de uma qualidade. Mas enfim, não é esse o assunto do vídeo. Então nisso, eu ficava sozinha em casa e eu pensava, cara, o que eu posso fazer hoje? Por exemplo, eu posso ir na academia, posso ir no mercado, eu posso ir num shopping tomar café, eu posso fazer compra, eu posso dar uma volta no parque, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Mas eu nunca fazia nada. Por 2 motivos. Primeiro deles, o maior deles, era a minha síndrome do pânico. Qual que é o rolê? Eu sempre tive muito medo de Osasco. Então eu cheguei aqui e já era difícil eu sair de casa e ficar andando e tal, porque primeiro, eu não conhecia a cidade. Segundo, Osasco na minha cabeça era Gotham. E eu cheguei aqui em São Paulo em uma época que a violência tava, tipo, absurda, tava
muito pior do que tá hoje em dia. Era a época dos menininhos da Paulista, sabe? Que chegavam com faca no pessoal, era gente sendo atacada por morador de rua, enfim. Não que isso não aconteça hoje em dia, mas naquela época tava se noticiando muito, então eu ficava muito nervosa de sair na rua. Então eu já evitava de sair por causa disso. Só que em setembro de 2022 aconteceu uma coisa que eu presenciei, uma coisa horrível, uma tragédia, uma coisa muito feia que aconteceu. E eu desenvolvi minha síndrome do pânico. Na época, eu lembro de, assim, eu fiquei muito abalada, lógico, mas eu lembro de falar pra minha psicóloga, não, mas eu não acho que eu desenvolvi algum tipo de trauma. Eu acho que eu tô bem, tipo, me assustou, lógico, só que eu não acho que vai trazer sequelas pra minha vida. Mentira! 2024 eu ainda tô toda fugida da cabeça por causa do que aconteceu. Mas aí depois disso eu desenvolvi minha síndrome do pânico e sair de casa ficou muito pior. E pra além disso, pra além do meu medo de sair de casa, entra também o fato de que eu sou uma pessoa extremamente cansada. E quando eu descobri o mercado pelo iFood, nossa senhora. Aí eu entrei numa época da minha vida que foi assim, 2022 inteiro praticamente. Piorou muito depois disso que aconteceu em setembro. E parte de 2023 em que eu praticamente não saía de casa. Eu só fazia mercado pelo iFood, minha terapia era online, se eu precisava comprar remédio eu comprava online também, pedia pra entregar. Se eu precisava, sei lá, comprar uma vassoura, eu comprava pela Amazon. Se eu precisava comprar produto de limpeza, eu comprava pelo Mercado Livre. Então eu não saía de casa. Eu saía pra ir na academia, só que eu passava pouco tempo. Até hoje em dia eu passo pouco tempo na academia. Então eu passava a maior parte dos meus dias enfurnada dentro de casa. E eu não saía pra nada. Se tinha como eu fazer pela internet, eu fazia pela internet. Eu só saía, tipo, quando algum amigo meu me chamava pra fazer alguma coisa. E ainda assim, era depois de pensar muito, tipo, nossa, será que eu realmente quero sair de casa, pegar metrô, pegar ônibus, suar. E aí isso foi virando uma bola de neve, isso foi se acumulando, se acumulando, se acumulando. E eu virei uma pessoa extremamente solitária. E quando você tem um medo, então, por exemplo, essa minha questão da síndrome do pânico, então sair de casa e tudo mais, e você dá corda pra esse medo, então você não sai de casa nunca mais, ele só aumenta. Então, porque como eu ficava dentro da minha casa, o meu medo do lado de fora só ficava aumentando, aumentava. Sendo que, quando eu saía de casa, ficava tudo bem. Eu saía de casa e ficava de boa, não acontecia nada. Lógico que não acontecia nada. E se desde o começo eu tivesse cortado esse medo pela raiz e falado, não, eu vou sair de casa, eu vou aguentar esse meu medo, eu vou tomar vergonha na cara e dar um jeito de superar isso. Lógico que superar uma doença mental não é sobre tomar vergonha na cara, mas vocês entenderam. No meu contexto, realmente dependia de mim. Se eu tivesse saído desde o princípio, se eu tivesse ido ao mercado, eu acho que não teria se desenvolvido tanto a minha síndrome do pânico. E por isso que eu disse pra essa minha amiga, pra ela ir ao mercado. Pra ela ir pro mercado se ela precisar comprar uma vassoura, se ela quiser comprar planta. Gente, eu já cheguei a comprar planta online, mas foi esse ano e porque eu tava com o pé quebrado, então realmente não tinha como eu sair de casa. Sendo que se eu descer ali no Extra, tem uma seleção gigantesca de planta e eu consigo olhar pra ela e pagar ainda mais barato que eu não pago frete. E aí eu vi algumas amigas minhas, tipo, a gente pega o mesmo ônibus pra voltar da faculdade, né? E aí às vezes elas paravam no meio do caminho, elas desciam no centrinho aqui de Osasco e falavam, eu tenho que comprar um carrinho de feira. Gente, nunca fiz feira na minha vida. Mentira, fiz uma vez, mas não era nem feira direito. Era só uma banquinha de hortifruti. Nunca fiz feira na minha vida. Por quê? Porque eu sei onde tem a feira aqui no meu bairro e eu tenho medo de ir lá. Porque é uma região que eu nunca fui. Até hoje eu tô tentando me convencer aí nessa feira. Mas eu não tenho coragem. Mas eu vou. Porque amanhã, hoje é sexta, amanhã tem feira. Amanhã eu vou. Estou falando aqui nesse episódio que eu vou na feira. Aí vocês me cobram depois. Enfim. Eu vi elas falando que elas iam comprar carrinho de feira no centrinho. Que elas iam comprar castanha no centro. Que elas iam comprar isso, que elas iam comprar aquilo. E eu só pensava, gente, por que vocês não pedem no Mercado Livre? Porque aí vocês não precisam sair de casa. Entendeu? E aí hoje em dia eu vejo que sim, é uma possibilidade de pedir no Mercado Livre e às vezes sai até mais barato. Só que sair de casa é muito importante quando você mora sozinho. E eu não tô falando sair de casa pra ir em rolê, porque eu não vejo... isso não fez tanta diferença na minha vida, sabe? Tipo, sair com os meus amigos à noite. É sair de casa sozinho. É sair andando pela cidade, batendo perna. E, tipo, eu tenho coisa pra resolver na rua. E eu vou resolver a pé, tá ligado? Aí eu vou descer ali as ruas no centro, porque aí eu tenho que passar numa loja de tecido, aí eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer... E isso faz toda a diferença. Então eu tô mudando muito isso na minha vida. E já
transformou a minha qualidade de vida, de verdade. Só de eu começar a ir a pé pra academia, que eu nunca fui a pé, vocês sabem disso. Eu sempre fui de ônibus pra academia. Só de eu ir a pé pra academia mudou pra caramba. Eu me sinto tão mais leve, eu me sinto tão melhor. E me dá desculpa de passar menos tempo na academia, porque assim, não adianta eu trocar de mindset, não adianta, não tem motivação nesse mundo que me faça gostar de ir na academia. Então, eu vou a pé, vou lá, faço uns 5 minutos de cardio, faço 2 ou 3 exercícios e volto pra casa a pé. E aí eu penso, não, mas eu tô indo a pé, isso já é exercício, então isso conta. E assim, eu sempre gostei muito da minha companhia, muito mesmo. Eu sempre gostei de desligar todas as luzes, ligar uma luzinha de Natal e assistir um filme. Pedir uma pizza e assistir Enrolados, por exemplo. Ainda mais agora que eu faço crochê, eu gosto muito de só ficar confortável fazendo meu crochêzinho, lendo um livro. Eu sempre gostei muito disso. E eu achei por muito tempo que isso era o suficiente. Que eu não estava me sentindo solitária. Mas em momentos bons é muito fácil gostar da sua companhia. E agora vem a parte que eu vou contar pra vocês que não tem solução. Vão ter momentos enquanto você mora sozinho que vão ser um inferno e que não tem solução. Que você precisa sentir aquela solidão e que vai ser ruim mesmo e que você vai ficar triste e que você vai chorar e não tem o que fazer. Porque não é uma questão de ligar pra um amigo seu, não é questão de sair pra tomar um café, é só uma questão de ver aquele momento passar. O que sempre me pega é quando eu fico doente. Eu nunca senti tanta saudade da minha mãe quanto nos momentos em que eu estive doente. Eu tava muito doente na semana passada e tinha hora que eu tava assim, deitada na minha cama, com minha enxaqueca explodindo, eu tava morrendo. E tudo que eu mais queria era chamar minha mãe e pedir pra ela me trazer um remédio. Esses dias eu tive intoxicação alimentar. Foi todo um rolê. Inclusive de um barzinho aqui em São Paulo muito famoso, que eu gosto muito. E umas 3 amigas minhas pegaram intoxicação. E se eu falar o nome, muitos jovens alternativos de São Paulo vão ficar muito tristes. Então eu não vou falar o nome. Mas eu ainda pretendo voltar nesse barzinho, eu só não pretendo comer lá de novo. Eu tive intoxicação alimentar e eu acordei de madrugada passando muito mal. E eu sabia qual remédio eu precisava. E eu não achava esse remédio, eu tava tipo assim, eu tinha bebido naquele dia e minha cabeça ainda tava um pouquinho leve, sabe? E eu tava com muita dor, e era, sei lá, 4 horas da manhã, porque eu acordei no meio da noite. Então, junta tudo isso, eu não tava pensando direito. E aí, era eu indo pela minha casa, procurando dentro de bolsa, procurando dentro de armário, e eu não conseguia ver nada direito. E eu achando que eu ia vomitar, eu muito mal, eu não conseguia achar o remédio. E aí, eu desisti, sentei no chão do banheiro e comecei a chorar. Porque eu tava desesperada, porque eu não conseguia achar o remédio. E eu fiquei sem, lógico, e eu lembro de só pensar que eu queria muito a minha mãe. E no dia seguinte, quando eu acordei melhor, eu fui procurar o remédio e ele tava em cima da minha mesa. Literalmente, tava em cima da mesa. Só que eu não conseguia encontrar, eu tava em um momento completo, minha mente não tava funcionando direito. Só que se eu tivesse minha mãe aqui, ela teria encontrado com toda certeza. Eu também nunca vou esquecer de um dia, foi na semana em que eu quebrei o pé. Eu tava na casa da minha mãe quando eu quebrei o pé. Graças a Deus eu tava na casa da minha mãe, porque ficar sem andar já é um inferno e ter que fazer tudo sozinha é praticamente impossível. Ainda mais naquela primeira semana que eu ainda tava com muita dor. Então minha mãe me ajudava, ela pegava água pra mim, ela servia o meu almoço, etc. E eu lembro que era um dia à noite que minha mãe tava exausta. Eu também tava muito cansada. E eu tava morrendo de fome. Só que eu tava com muita dor. E não só dor, mas eu tava exausta de ter que andar com as muletas, sabe? E aí eu deitei no sofá e eu comecei a chorar. Porque eu tava com muita fome e não tinha comida pronta na minha casa. Então eu teria que fazer alguma coisa, fazer um sanduíche, enfim. E eu não queria pedir pra minha mãe, porque minha mãe tava exausta também. E eu não conseguia conceber a ideia de ficar em pé e ir fazer isso, porque eu tava moída, eu tava exausta, tipo, mentalmente e fisicamente. E aí eu comecei a chorar sabe, desamparo. Mas era muita coisa acumulada, era a dor, era o cansaço, era saber que eu não podia andar sozinha direito, que eu não podia fazer nada sozinha, sem precisar pedir ajuda, e saber que eu tava, tipo, atrapalhando a minha mãe, que minha mãe não podia fazer as coisas dela porque o tempo inteiro ela tinha que me ajudar, sabe? E aí eu lembro de pensar que se eu tivesse sozinha, quando eu quebrasse o pé, ia ser tão pior. Porque se eu tava me sentindo daquela forma com a ajuda da minha mãe e com as minhas melhores amigas indo lá pra casa todo dia pra me ajudar também, pensa se eu tivesse sozinha. Até que minha mãe viu que eu tava mal, ela sugeriu da gente pedir algum lanche, enfim.
E aí eu nem lembro o que a gente acabou fazendo, mas aí ficou tudo bem, sabe? É só porque era muita coisa acumulada naquele momento. E essa é a pior parte de morar sozinha, porque é muito difícil você conseguir manter a sua saúde mental 100%. Então, eu desenvolvi depressão morando sozinha. Em julho de 2022, eu fui diagnosticada com depressão. Eu já tinha uma ansiedade muito fodida. Mas aí, em julho, eu percebi que sim, eu realmente estava com depressão, comecei a tratar. E aí, tinha dias que eu acordava num episódio fudido, num dia muito ruim, e não tinha comida em casa. E eu que tinha que fazer minha comida, eu que tinha que fazer meu almoço. Eu tinha que pensar no meu almoço. Isso, gente, pra mim é um suplício até hoje. Ter que planejar as minhas refeições todo santo dia. Nossa, que preguiça que me dá. Hoje em dia, graças a Deus, eu não tenho mais episódios de depressão. Eu ainda tenho dias ruins, todo mundo tem dias muito ruins. Só que eu estou bem em relação à minha depressão. Então, não são dias tão ruins quanto eram naquela época. Mas eram dias que eu não comia. Primeiro, pela incapacidade de levantar e fazer uma comida pra mim. E segundo, também porque o meu remédio me deixava muito enjoada. Então, eu não conseguia comer qualquer coisa. Então, não era como se eu pudesse só fazer um miojo. Ou comer um pão com manteiga. Eu não conseguia nem conceber comer essas coisas porque eu ficava muito enjoada. E essa que é a melhor parte de morar com outra pessoa. Eu falo muito sobre minha mãe, porque eu morei com minha mãe a minha vida inteira. Mas, amigas minhas que moram com outras garotas da faculdade e tal. Quando você mora sozinho, você é a única pessoa responsável por te alimentar. Mas quando você mora com outras pessoas, você consegue não ser o dono de si mesmo por alguns momentos. Porque às vezes você só precisa que alguém faça um queijo quente pra você e te entregue na cama. E eu aprendi que realmente não tem o que fazer. Essa é a parte ruim de morar sozinho e não é uma coisa que se resolve. Porque você só vai resolver isso morando com outra pessoa. Então, se você quer morar sozinho, você tem que entender que vão ter momentos ruins desse tipo. Vão ter momentos extremamente solitários. E você só precisa deixar esses momentos passarem. Tem uma música da Florence, que é Girls Against God. E ela fala, "Oh, it's good to be alive, crying into cereal at midnight." Então, é muito bom estar viva, chorando, enquanto eu como meu cereal meia-noite. E eu penso muito nessa frase, eu penso com muita frequência nesse trecho dessa música inteira, inclusive. Se vocês não conhecem, ouçam, essa música é fenomenal. Quando você mora sozinho, você tem esses momentos de, no meio da madrugada, você pode sair do seu quarto, botar uma música, fazer uma panqueca e só curtir a cidade em silêncio, tá ligado? São Paulo nunca tá em silêncio, mas eles entenderam o que eu quis dizer. E eu faço isso com certa frequência, na verdade, envolvendo especialmente as panquecas. Mas é um momento de muita solidão, em que são muitos sentimentos envolvidos ali e eu só quero chorar realmente. Só que são momentos de liberdade. São momentos que te libertam da apatia. Eu acho que isso é um jeito bom o suficiente de colocar esse sentimento. Quando você tá muito solitário, você passa os seus dias no automático. Você vive o seu dia do jeito que ele precisa ser vivido e você evita o tempo inteiro pensar muito naquilo, pensar demais no que tá acontecendo. E quando você encontra esse momento, que é sempre de madrugada, não tem muito o que fazer não, é sempre de madrugada, que você consegue sentir o que você precisa sentir, é libertador, mesmo sendo um momento, que você tá chorando de talvez tristeza, de solidão, de sentimentos ruins, é um momento de liberdade. E é sempre mais... ele te deixa mais leve, aquele momento. É muito difícil morar sozinha e é muito difícil conseguir ter a força de vontade, ter a força de espírito pra não cair em um abismo, tá ligado? Eu acho que pra morar sozinho você tem que ter muita consciência das coisas que estão acontecendo com você. Você tem que conseguir prestar muita atenção. Porque quando você ignora demais, você vai caindo dentro daquele poço e você não percebe. Então você tem que ter muita consciência de tudo que tá acontecendo e você precisa ter pessoas perto de você e que observam o seu comportamento. Você precisa ter pessoas que conhecem a sua rotina. Então, você tem que ter alguém com quem você converse. Você tem que ter uma pessoa que seja capaz de perceber quando tem alguma coisa errada. Porque você tá dentro ali da sua casa e ninguém sabe o que tá acontecendo ali dentro. Se você não conta para as pessoas, ninguém sabe que você não lava a sua louça tem 7 dias. Ninguém sabe que o lixo tá acumulando ali num canto porque você não consegue reunir energia
pra descer e tirar o lixo. Você precisa contar pra alguém, você precisa conversar com alguém sobre a sua rotina. Porque não dá pra contar só com a gente e a nossa percepção de si pra ter certeza que a gente tá bem. Porque a gente não enxerga quando as coisas estão indo, tipo, ladeira abaixo. Eu sei que eu só falei a parte ruim de morar sozinha e agora até eu tô meio deprimida pensando nessas coisas, mas no fim é muito gostoso. Gente, me faz muita falta de um gato, assim. Queria muito um gato, queria muito alguém pra conversar, mas eu não posso ter por N motivos, que se eu explicar aqui eu choro, mas é muito gostoso morar sozinha. É muito gostoso, tipo assim, faz falta quando você esquece a toalha quando você entra no banho, faz falta quando você percebe que não tem mais papel higiênico, faz. Mas é tão bom poder, sei lá, sair só de calcinha e fazer um macarrão 3 da tarde pra comer de lanche, tipo, sei lá. Ou, por exemplo, eu tô gravando esse podcast aqui no meu quarto com a porta aberta e não tem ninguém ouvindo. Se eu estivesse na minha casa em Campo Grande, eu teria que esperar minha mãe e a minha irmã saírem de casa pra eu poder gravar. Não porque, sei lá, elas não podem ouvir, mas porque eu tenho vergonha de gravar na frente das outras pessoas. Então, tem essa questão também que é muito maneira. Você pode comprar o que você bem entender. Você tem livre-arbítrio pra, tipo, comprar Nutella e comer direto do pote, tá ligado? Você pode botar os ímãs da geladeira que você bem entender. Isso aqui foi uma liberdade que eu não sabia que eu tinha. Quando eu descobri foi muito maneiro também. Então assim, se você é uma pessoa que já tem tendências de ficar muito, 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 muito mal quando você tá solitário e, tipo, tendências ruins mesmo, tipo, perigosas, então realmente não sei se morar sozinha é pra você. Mas é muito divertido, gente. No fim é muito divertido, eu não trocaria isso por nada. E eu nunca mais quero morar com outro ser humano em toda a minha vida. Já falei pra vocês, meu sonho é casar, mas eu não sei se eu quero casar e morar com a pessoa não, viu? Ela pode morar no apartamento do meu lado, por exemplo. A gente pode botar uma portinha ali, sabe? Uma portinha pra conectar. Mas agora morar juntos, não sei se eu tanco isso não. Porque é bom demais. Querendo ou não, é bom demais. Mas então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Esse daqui foi o 3º episódio do podcast Meio de Lua. E fiquem de olho porque todo domingo à noite, pra curar sua depressãozinha, vai sair um episódio novo.